E aí galera, então estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? O canal José, que é o escritor. Se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe, divulgue nas redes sociais, né? E a pergunta que a gente está fazendo hoje aqui no canal, né? Moro pode ficar desempregado, né? Ou ele pode ficar, sair do cargo, né? Perder o emprego. O que pode acontecer com o Moro, né? Já roda a vinheta, voltamos já com o nosso vídeo. Pois é, pessoal, a pergunta que está aí, né, da interrogação, não é uma afirmação, então cuidado para não confundir com afirmação, né? A pergunta, Moro pode ficar desempregado, né? Esta é a pergunta que eu coloquei no canal, né, e vou estar tentando responder aqui de alguma forma para vocês, né, pessoal? Como vocês sabem, né, Moro pediu exoneração do cargo de juiz, né? O que acontece? Ele era concursado, né, prestou concurso e tal lá, e ele pediu exoneração do cargo de juiz para se tornar ministro da Justiça, né? O que acontece, né? Se caso Moro perder o cargo de ministro da Justiça, ele pode voltar a ser juiz? Não. Ele não pode voltar a ser o juiz de primeira instância que ele era antes, porque ele pediu exoneração do cargo, né? Ele abdicou do cargo, então ele não pode voltar a ser juiz novamente. E como é que Moro poderia voltar a ser juiz, né? Se ele prestasse um novo concurso público, né? Se ele fizesse um novo concurso público, né? Mas ele não pode voltar para o cargo de juiz que ele tinha antes, caso ele seja demitido, né, do cargo de ministro. Como vocês sabem, essa semana, vocês ficaram sabendo, Moro pediu umas licenças, né, para tirar umas férias, né, por umas semanas, não remuneradas, segundo eles, né, lá e tal. Então, o que acontece? Moro já está começando, né, a sentir a pressão, já está um monte de coisa em cima dele, né, áudios já começaram a ser vazados aí pelo The Intercept, né, e vai vir mais e mais áudios aí que vai mostrar muita conduta de Moro, né. Isso vai pegar muito pesado para ele, né? Por isso que ele tirou essas férias, eu acredito eu, né? Moro está nas mãos de Bolsonaro, né? Pois é, pessoal. Que infelizmente, né, se Bolsonaro demitir Moro hoje, com esses áudios que ele tem contra ele, né, pode ser alvo aí de uma investigação mais apurada, né? Sem foro privilegiado. Então, literalmente, Moro está nas mãos de Bolsonaro agora. Sem sombra de dúvidas nenhuma, né? Moro cai totalmente nas mãos de Bolsonaro. E o que acontece? Caso ele seja demitido, ele não pode voltar para o cargo que ele tinha antes de juiz. E o que é que Moro quer? O que é que ele espera, né? Moro espera, pessoal, ir para o STF. É óbvio que é isso que ele quer, né? Que é isso que ele sempre quis, por isso que ele fez esse monte de coisa, né? Que está aí nos áudios, né? A parcialidade completa aí com o Ministério Público, né? Com o Deltan Dallagnol e outras coisas mais. Então, tudo isso aí Moro fez para quê? Para que ele pudesse chegar ao STF. O cargo que ele sonha, o cargo que ele quer é o STF. Então ele só pode voltar a ser juiz se for para o STF, né? Ou ele voltar a fazer um outro concurso público, caso ele perca o emprego de ministro, né, da Justiça. Então ele quer essa indicação, né, que Bolsonaro já disse, né, que queria indicar ele, também um ministro evangélico, né, terrivelmente evangélico, como ele falou lá. Então ele quer fazer essa indicação desse ministro e de Bolsonaro, né? E do Sérgio Moro. Então a gente vai observando aí, né? O objetivo de Moro é chegar ao STF por indicação, né? Que é outra forma, né? Que é a indicação do presidente. Só que muita gente não sabe de algumas coisas, né? Moro chegando no STF, ele não pode julgar os casos de Lula e muito menos os casos da Lava Jato, né? Ele não pode pegar esses casos aí, nem do Lula, nem muito menos nenhum caso que ele tenha julgado ou que seja relacionado à Lava Jato. Ele não pode pegar. Mas a gente sabe que Moro passa por cima das regras toda hora, né, pessoal? No Brasil já ficou comprovado com áudio, com gravação, com tudo, que Moro não está nem aí para a lei, para a Constituição, literalmente. Ele realmente passa por cima do que ele quer lá para fazer o que ele quer e pronto, não acontece absolutamente nada com ele. Com exceção, né, agora está desmoralizado, né, por causa dos áudios, que entregou toda a farsa, né, toda a parceria, né, toda a parcialidade da Justiça e com o Ministério Público. Né, então, os áudios, né, que Lindgren hoje está divulgando aí, vai divulgar mais ainda, vai entregar toda a farsa, toda essa parcialidade aí, mais ainda, da Justiça e do Ministério Público. Então, o objetivo de Moro agora é desesperadamente querer uma vaga no STF. Porque se Moro chegar no STF, gente, acontece uma coisa complicada. Tipo, o cara chegou na corte máxima do país, não será julgado por mais absolutamente nada. A única coisa que pode acontecer é um impeachment de um ministro do STF, mas é quase impossível, gente, acontecer um impeachment no STF.
Eu vou explicar por que esse tipo de impeachment é quase impossível. Porque, tipo assim, se os ministros não vão concordar com isso. Porque eles deduzem o seguinte: se a gente fizer um impeachment, vamos supor, de Gilmar Mendes, de Moro, ou de Carmen Lúcia, seja lá quem for, eles ficam deduzindo o seguinte: se a gente fizer um impeachment de um colega nosso, os outros também vão fazer impeachment da gente no futuro. Então, nenhum deles vão querer aceitar ou fazer impeachment de ninguém, né? Só se fosse uma pressão muito grande da mídia do Brasil, com tudo, com protesto, mesmo assim, eu acredito que era muito difícil fazer o impeachment de um ministro do STF. Então, o Moro chegando no STF acabou. Ele vai fazer o que ele quiser, gente. Simplesmente isso. Por mais que ele diga que não, por mais que o STF diga que não, que a mídia diga que não, que a Constituição diga que não, o Moro, você já sabe como é que funciona, né? Ele faz o que ele quer, o que dá na telha, e simplesmente ninguém faz nada, não acontece nada. A parcialidade no Brasil ficou extremamente provada, né, com os áudios, né, com as mensagens que já começaram a serem divulgadas por aí. Então, as mensagens no Brasil ficaram extremamente provadas, né, completas. Não adianta eles dizerem que são fakes, não adianta dizer que teve montagem, adulteração, que foi hack, que não foi não sei o quê. Não, as mensagens foram literalmente provadas que eram deles, né? E vão ser mais ainda, pode pegar a perícia, pode pegar o que você quiser. Eu acredito assim que essas mensagens serão completamente provadas que são deles. Então o que vai acontecer? Se Moro perder o emprego, se ele for demitido, ele não pode voltar ao cargo de juiz e ele não pode ir para o STF se não for por indicação do presidente. Vamos supor, Moro perde o cargo de ministro agora, né? Vamos supor que ele se desentenda lá com o Bolsonaro demita ele, acaba demitindo ele, que eu acho muito improvável fazer isso. Mas vamos supor que ele demita ele, né? Ou ele peça para sair. O que acontece com o Moro? O Moro fica totalmente desempregado, ele não pode voltar a ser juiz de direito, né? Nem exercer o cargo que ele tinha antes, porque ele pediu exoneração do cargo. E de acordo com o direito, né, administrativo, quando você pede a exoneração do cargo, né, ou pede para sair, você fica impedido de voltar àquele cargo novamente, caso você perca outro emprego que você quis ir. Com exceção das Forças Armadas, né? Você tem um cargo público e você é chamado para servir nas Forças Armadas, aí então você pede um tempo lá, vai servir as Forças Armadas, e quando você sair, você retorna ao cargo que você tinha antes, né? Ou se for um outro caso de injustiça, né? Uma pessoa for acusada injustamente que roubou, que fez isso, aquilo, outro, perde o cargo e ela prova na justiça que ela era inocente. Então esse cargo ele retorna para essa pessoa de acordo com as regras da Constituição. Já no caso de Moro, né, se ele perder esse cargo, o ministro ele fica desempregado. Fica a critério de um outro presidente futuro, né, que queira colocar ele novamente como ministro da Justiça e depois fazer a indicação. Mas aí até lá o processo é longo, porque temos 2 ministros aí, né, para se aposentar, que é o ministro Lewandowski, né, e tem outro ministro aí que eu não estou lembrado agora o nome, que também irá se aposentar também. Entendeu? Que, se eu não me engano, é o Celso de Mello, né? Parece que é o Lewandowski e o Celso de Mello. Então, o que acontece? Essas 2 indicações aí de ministros só pode se dar pelo presidente da República. Se Moro perder essa chance de entrar agora, vai ser muito difícil ele conseguir uma outra vaga futuramente, porque só pode entrar para ser ministro do STF quando o ministro morre ou quando o ministro pede exoneração do cargo, né? Ou se aposenta por conta própria, né? Então, o cargo fica vago e o presidente da República tem o direito de indicar 1 ou 2 ministros para o STF e assim por diante. Pois é, pessoal, a gente trouxe mais esse vídeo aqui para o nosso canal, né? Mostrando e explicando que Moro pode sim ficar desempregado caso ele perca o Ministério da Justiça, né? E fica totalmente nas mãos de Bolsonaro. Esse é a hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, a graça e a paz. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês e hashtag Deus em primeiro lugar.